Fala pessoal, muito boa noite para vocês. Eu sou o Pente do Not Soccer. Sejam bem-vindos ao nosso guia da PL e eu estou aqui para continuar e contar para falar para vocês de Ipswich Town. Antes disso, por favor, se inscrevam no canal e se você curtiu o vídeo, por favor, deixe o like e compartilhe com seus entes queridos, entes de família e não as árvores do Senhor dos Anéis. Eu estou aqui para falar de um time que tem dois grandes pontos, eu acho, né? O Ipswich, que vem quebrando uma série de expectativas e vem numa trajetória ascendente muito forte, muito importante, muito pautada pelo McKenna, e o Ipswich também, que talvez você tenha ouvido falar pelo link com Ed Sheeran, né? Com o cantor, ele que é de lá, acho que ele é de lá, né? E torce bastante pelo time, tem uma ligação hoje até de patrocínio com os caras, é uma história interessante. Mas estou aqui para falar muito mais da parte do Kieran McKenna, que é o grande responsável por essa trajetória ascendente aqui, na minha opinião, no recorte recente. De forma resumida, vamos lá. O Ipswich, hoje eles são geridos por um consórcio de investidores chamado Game Changer 20, que assumiu ali perto de 2021, que coincide, inclusive, com esse período mais próspero aqui do time, mais recente. E esse consórcio tem três grandes players ali, um fundo de Ohio, nos Estados Unidos, chamado ORG Portfolio Management, tem um outro fundo que é Three Lions, e tem o que era o dono antigo, que passou a ser minoritário, o Marcus Evans. Esse cara entrou no clube em 2007, eu vou contar um pouquinho para vocês disso, e está lá desde então, hoje numa capacidade minoritária. Historicamente, a gente está falando de um time que tem muita presença nas duas primeiras divisões, efetivamente, né? Não necessariamente um time expressivo, até tem títulos lá atrás, mas é um time que sempre esteve ali entre primeira e segunda divisão. No recorte, se a gente fizer um recorte aí dos últimos 25 anos, é mais ou menos isso que a gente vai observar. Em 2002, eles caem para a Championship, e eles ficaram lá até 2019, efetivamente. Para quem assistia futebol nessa época, vocês vão lembrar, o Joe Royle era técnico na época, eles ameaçavam subir temporada por temporada lá, lembro até de uma batalha com o West Ham, enfim, isso é para os mais antigos de futebol. Eles passam nessa época também, logo depois, por uma série de problemas administrativos. É justamente nessa época que entra o Marcus Evans, que eu comentei, em 2007, e aí, pulando essa história que eu não quero detalhar muito aqui, eu quero chegar mais no recorte recente para vocês. A gente tem uma passagem do Roy Keane lá, então os torcedores do United vão lembrar e entender imediatamente por que também ele não teve sucesso, né? Um tipo de personalidade muito difícil e tal. Passou lá por 2011. E aí, pulando para uma época mais recente, é que eles caem da segunda para a terceira divisão com o Paul Lambert, que passou pelo Aston Villa, passou pelo Stoke, passou por uma série de times, é um rosto conhecido entre os técnicos menos conhecidos de futebol inglês. E ele rebaixa o Ipswich em 2018-19, o que quebra uma sequência de 63 anos que o Ipswich tinha de estar ou na primeira ou na segunda divisão. Então o Ipswich vai para a terceira divisão, para a terceira camada do futebol inglês, e fica lá com o Paul Lambert, inclusive, que não se demite imediatamente. Ele sai em fevereiro de 2021, que coincide de novo com um momento aqui de troca de gestão, que aí entra essa gestão vigente aqui da Game Changer 20, esse consórcio de investidores que eu comentei. Eles têm uma passagem rápida entre a saída do Lambert e a chegada do McKenna, né, que é o grande marco aqui que eu quero explorar com vocês. Tem o Paul Cook, que é um cara, esse sim, menos conhecido, teve uma passagem pelo Wigan. Ele chega em fevereiro, que é logo que o Paul Lambert sai, e ele sai em dezembro. E aí, a partir de dezembro, a gente começa a parte mais legal dessa história, que é a chegada do McKenna. O McKenna, aqui eu vou fazer um parênteses, eu vou fazer um recorte eu trouxe vocês até esse ponto aqui pela ótica do Ipswich, vou falar um pouquinho de McKenna também. Sei que é um assunto muito conhecido para o torcedor do United, mas talvez não tão conhecido para outros, né? McKenna é um cara que, para mim hoje, né, o grande personagem, o grande nome dessa trajetória do Ipswich, é um cara que ele era jogador, encerrou muito cedo por causa de lesão, e começou a trilhar uma trajetória meio meteórica, assim, como técnico. Tinha uma filiação com o Tottenham, e o United vai lá e rouba ele do sub-18, se eu não me engano, do Tottenham, para trabalhar. Ele inicialmente vai como scout, rapidamente vira técnico do sub-18, ganha uma proeminência super importante na trajetória. É um time de sub-18 importante do United, que revela alguns jogadores relevantes, jogava muito bem, chamou muita atenção isso.
e ele é promovido para assistente técnico do time principal com José Mourinho, que rasga elogios na época. Se vocês fizerem pesquisas aí, vocês vão ver várias citações, falando, cara, é um dos caras mais brilhantes com quem eu trabalhei, tenho certeza que tem uma grande carreira pela frente e tal. Depois ele ganha ainda mais espaço com o Ole Gunnar Solskjaer, e aí o Kieran McKenna vira um nome quase mainstream, porque o Solskjaer tinha ali na comissão dele 3 grandes pilares, né? Ele mesmo, o Carrick, Michael Carrick, que é jogador do United, e o Kieran McKenna, que eram caras que, dizem as notícias, ali eram mais responsáveis pela parte tática do time, de um time que, para todo o revisionismo, teve boas épocas e teve coisas muito interessantes ali na época desse trio. Ele acaba saindo na época que o Solskjaer sai, ele sai, aliás, o trio inteiro se desfaz, né? O Carrick vai para o Middlesbrough, o Solskjaer vai para o sabático dele lá, que ainda não acabou, e o Kieran McKenna vai para o Ipswich Town, que estava, agora junto Minhas Histórias, em dezembro de 2021, Ipswich Town na terceira divisão, contrata o Kieran McKenna. Naquela temporada, eles terminam em 11º, então tem uma temporada linear, assim, inconsequente, porque ele chega no meio da temporada. Agora, o que começa a ser muito interessante é a partir da temporada seguinte, da temporada 22-23, quando eles são promovidos na segunda colocação, tendo nessa temporada, acho que 18 jogos invictos consecutivos, uma sequência muito boa, fizeram 98 pontos, 101 gols, 102 gols, algo nessa grandeza, assim, um time que jogava muito bem, jogava de uma forma muito vistosa, com uma energia muito interessante. De novo, aqui eu sempre fico remetendo aqui ao link do United, porque existe, ele é um time que tem ganhou um pouco desse DNA do que era legal naquela boa época ali que a gente teve o Kieran McKenna. Então eles tinham muito dessa identidade, sobem para a segunda divisão, e aí o que é muito interessante, o que deixa essa história tão especial é que consecutivamente eles conseguem o acesso, eles conseguem a promoção. Então, de novo, agora na temporada 23-24, que foi a temporada passada, eles terminam em segundo, e aí aqui o que é muito relevante, muito impressionante eles batem Southampton, que era um time mais pronto, um pouco mais formado para isso, eles batem Leeds United, especialmente para essa vaga da promoção automática. Por muito tempo pareceu que essa vaga seria do Leeds. O Leeds é um time que tem um pouco mais de estrutura, tem mais tamanho, tem mais tradição para isso, e eles terminam em segundo, só atrás do Leicester, que foi o campeão da liga, e conseguem essa promoção automática. Assim, é um feito bem histórico, assim, só 5 times na história conseguem fazer esse tipo de promoção consecutiva, né? Então promove e promove de novo em temporadas consecutivas. Um que a gente consegue lembrar aqui, até uma trajetória que tem algum paralelo, é com a do Ed Howe pelo Bournemouth, né? Que trouxe lá da 4ª divisão, se eu não me engano ele também fez temporadas consecutivas, mas se não, fez essa trajetória de tirar um time de um nível e trazer para outro nível vários degraus acima, né? Então é um cara que desperta muita curiosidade nesse sentido, e é um time que joga bem, né? Isso é uma coisa importante passar, um time que faz muito gol. Na temporada passada, eles foram um time que mais fizeram gols na Championship, acho que foram 92 gols, então é um time muito legal de se assistir. E aí a gente chega nessa temporada aqui que a gente tem um recorte super interessante em termos de contratações, eles têm sido bem agressivos na janela de transferências, já gastaram 73 milhões de euros, e fizeram algumas contratações bem relevantes, assim. O Hutchinson foi 23 milhões e meio, veio do Chelsea, ele já era titular, né, já jogava pelo Ipswich na temporada passada, foi super importante, um dos principais jogadores deles, eles confirmam essa compra. Eles compram o Greaves do Hull City, e esse cara é um zagueiro muito bem quisto, assim, como vocês sabem, né, minha expertise aqui, a nossa expertise do canal é Premier League, mas a gente resvala um pouco e até estuda um pouco para não falar bobagem para vocês. Esse cara aqui é um zagueiro assim que todo mundo apontava para ser um produto muito interessante da Championship que tem revelado aí jogadores consecutivamente muito interessantes, né? A gente tem exemplos aí diversos, mais recente aí do Wharton, enfim. A Championship é sempre um celeiro muito interessante, parece que o Ipswich soube escolher isso, mas de novo, não foi uma contratação barata, 21 milhões e meio. Eles contrataram o Liam Delap, que é filho do Rory. O Rory, para quem tem idade, aquele cara que batia os laterais do Stoke City lá na área, enfim, bem famoso no futebol inglês na era mais antiga da Premier League. É o filho desse cara, centroavante, que era do City, eles contratam por 17 milhões e 800. E contratam aqui também super interessante o Muric, né, o goleiro que, para quem acompanhou na temporada passada,
a Premier League, vai lembrar que o Burnley estava com dificuldade com o goleiro, trouxeram o James Trafford, que não se firmou, e o Muric pega a metade final ali, um pouco mais para frente, e assim, arrasa, joga muito, muito, muito bem. É um nome que interessa muito, assim, particularmente para mim, porque as métricas que ele coloca nessa segunda parte da temporada são fenomenais, assim, se você espera uma linearidade disso, você está falando de um dos goleiros mais interessantes da liga. A gente não sabe se isso vai se concretizar, claro, o futebol não é linear, mas super interessante a contratação. E outra que vale mencionar aqui, que minha expectativa é que venha também para o time titular, é o Ben Johnson. Ben Johnson, para quem assistiu com atenção o West Ham umas 2 ou 3 temporadas, é um cara que figurava bastante na lateral direita, um lateral, uma característica um pouco mais defensiva, mas interessante, mostrou um nível bom em determinado momento, agora nem tanto, mais recentemente, mas é um cara que já mostrou coisas legais. Eu até dei uma estudada, assim, em termos dos torcedores e tal, eles até querem contratar mais um meio-campista, mas a gente fica, assim, 73 milhões já é uma janela agressiva em termos de orçamento para um time recém-promovido, a gente fica, vamos ver se eles vão ter bolso ainda para fazer mais esse passinho. E aí, para fechar, o que eu queria passar para vocês é a expectativa do que é o time titular desses caras, né? É um pouco difícil você delinear isso de forma precisa. A gente sabe que o Kieran McKenna é um cara que tem muita flexibilidade tática, mas na pré-temporada eles têm jogado com 3 zagueiros, então eu estou imaginando que isso vai continuar, né? Então a gente tem o Muric no gol, já falei um pouco sobre ele, peça super interessante. Greaves, talvez a grande contratação da temporada dos caras na zaga, um cara de boa saída, de boa qualidade na bola. Nesse mesmo sentido, eles têm o Wolf Fender, que é um cara que tem mais ou menos as mesmas características de construção, um cara que, por vezes, pisa até no meio de campo para fazer as marcações um pouco mais altas e consegue construir. E no miolo da zaga, né, numa zaga de 3, você teria ou o Tuanzebe ou o Burgess. O Tuanzebe, que é conhecido aí do torcedor do United, fez alguns bons jogos, base do Manchester United, passou pela Aston Villa também. Na linha de meio de campo, você tem o ala pelo lado esquerdo. O Leif Davis é um cara super importante, teve, se não me engano, 18 assistências na temporada passada, uma peça-chave ofensivamente para eles. Um meio de campo de Mosse, que é um volante destruidor, se eu não me engano é capitão dos casos, uma peça bem importante em termos de liderança, dividindo ali a volância ou com o Jack Taylor ou com o Máximo Longo. Jack Taylor, que é um pouco mais conhecido aí para o pessoal que acompanha mais de perto e tem jogado muito bem na pré-temporada. E aí na lateral direita o Ben Johnson do West Ham que eu comentei, né? Na ala direita a expectativa é que ele seja um cara menos ofensivo, então que a gente tenha o Leif Davis um pouco mais protagonista nas fases de ataque e o Ben Johnson um pouco mais importante na recomposição. E aí para fechar, a gente tem um ataque de Hannes, que segundo os torcedores do Ipswich tem sido o jogador da pré-temporada. No ataque você tem o Delap como centroavante e na outra ponta o Hutchinson, que é um pilar de fato desse time, já comentei um pouquinho sobre ele, vem como uma contratação, mas na verdade é uma afirmação do que ele fez na temporada passada já por eles, né? Repito, para mim a grande curiosidade que fica aqui numa temporada que claramente o objetivo é de sobrevivência na liga, né? Porque a competição é muito dura, por mais que a janela seja agressiva, é desafiador ficar na liga, né? E eu acho que a grande esperança que eles têm dentro disso é um pouco da dinâmica de jogo coletiva que eles têm e um pouco do trabalho que a gente conhece do Kieran McKenna, um cara que desperta muita curiosidade, teve especulações de diversos trabalhos bem maiores, ele foi especulado para trabalho no Chelsea, ele foi especulado para trabalho no Manchester United, acabou renovando o contrato e acaba sendo, na minha leitura, a grande esperança de sobrevivência deles, de um time que, minha percepção aqui é que vai angariar vários torcedores ao longo da temporada, um pouco pelo estilo de jogo, um pouco pela história, e por acabar sendo o favorito para voltar, entre muitas aspas, né? Pela menor expressão, eventualmente até um orçamento salarial, se não um orçamento de transferências um pouco mais tímido. De novo, pessoal, deixem um like. Próximo vídeo que eu vou fazer aqui para vocês vai ser o do Leicester, então vamos continuar nesse motivo aqui de times recém-promovidos, dessa vez um time um pouco mais poderoso. A gente se vê lá, deixem o like, sigam a gente. Um abraço.